Pessoal, uma boa tarde, boa noite para vocês que estão aí na Suíça. Aqui é o pastor Josimir falando. Nós estamos hoje no 13º estudo do curso Ouvindo a Voz de Deus. E para começar o tema de hoje, eu vou pedir então à irmã Janete para fazer a oração inicial. Vamos curvar a cabeça então para a oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Pai Santo. Pai querido, te agradecemos, Pai, por este momento aqui na tua presença, meu Deus. Te agradecemos pela tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia que se renova a cada dia nas nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Pai Santo, te pedimos, meu Deus, que o Senhor, Pai, possa falar através do pastor Josemir, que Amém. teu Espírito Santo esteja aqui nos auxiliando, Senhor, falando aos nossos corações, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, Pai, a praticá-las, meu Deus. Pai, te peço, meu Deus, vem sobre cada um de nós aqui, meu Deus, também aqueles que vão entrar, Senhor, e também aqueles que irão ouvir, Senhor, outro dia, essa mensagem. Que o teu Espírito Santo possa falar de forma profunda, meu Deus. Eu te peço, Pai, que possa subir essa oração ao trono da tua graça e que o Senhor, Pai, faça conforme a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pessoal, quando nós estudamos a Bíblia com um pouco mais de detalhe, nós vamos observar que existem três fases do juízo. Normalmente as pessoas falam em juízo, elas pensam em juízo executivo, mas a verdade é que as Sagradas Escrituras abordam a respeito de três tipos, digamos assim, de juízo, né? É, e nós vamos observar à medida em que nós estudamos com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque a Bíblia, ela não tem todos os seus assuntos sistematizados. A Bíblia não foi escrita, como, por exemplo, alguns escritos gregos, nem utilizando, por exemplo, o método científico. A Bíblia é um livro muito antigo, mas ela mesma fornece a maneira como nós devemos estudá-la. É um pouco aqui, um pouco ali, comparando texto com texto, textos mais fáceis, aclarando aqueles textos que são mais difíceis, procurar estudar por tema, né? É muito importante. Isso a própria Bíblia explica para nós fazermos isso, né? Então não é muito difícil de nós descobrirmos os temas das Sagradas Escrituras se nós utilizarmos a própria metodologia que ela mesma ensina. Então isso é fundamental para a gente poder compreender. E quando nós estudamos a respeito do juízo, nós vamos descobrir então essas três etapas do juízo. Primeiro, um juízo pré-advento, é aquele que acontece antes da volta de Jesus. Depois, um que vai acontecer durante o período milenial, ou milenar, ou período do milênio. São os 1000 anos que vão da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo até o término desses 1000 anos. No final desses 1000 anos, acontece então o juízo executivo. O primeiro juízo é o pré-advento, o segundo é de confirmação, porque durante esse período os salvos estarão com Cristo nos céus. E lá ele vai abrir os livros das pessoas de todo mundo, aqueles que não foram salvos, e ele vai dar uma satisfação aos santos, aqueles que forem salvos, vão dizer por que que eles não foram salvos. E ali também será vista a justiça de Deus, que toda oportunidade que precisaria ser dada, fora dada. Nós já estudamos a respeito disso, eu estou apenas fazendo assim, uma recapitulação, né? Então, nós vamos agora, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, compartilhar com vocês a tela para a gente poder. Nós vamos aqui nos utilizar desse diapositivo, né? Os slides. Então, nosso tema de hoje, estudo 13, o juízo. Eu vou pedir a Ellen. Ellen, você pode ler essa introdução aqui para a gente? É, Estudo 13, o juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. E Paulo confirma,
pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, Romanos 14:10. então, aqui nós temos dois textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, afirmando a mesma coisa, né? Que vai haver um juízo e todos nós teremos que comparecer diante do grande juiz. Então, de que modo ocorrerá esse juízo? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? E nesse estudo, é claro, é a Bíblia que vai falar, mas nós vamos ter respostas para essas perguntas, tá? Então, nós vamos lá. Nós vamos ver aqui o que eu falei para vocês de início, né? As fases do juízo, tá bom? Essa primeira parte aqui é o que eu vou estudar com vocês hoje. Isso dos 1000 anos nós já estudamos, né? Já falamos também sobre o juízo executivo em estudos anteriores. Inclusive, Ellen, se você quiser, está tudo gravado no nosso grupo, tá? Você pode ter acesso a todos os estudos que nós fizemos até aqui, tá? E Uhum. caso o pessoal aí não encontre, eu posso mandar para você. Hoje, Obrigada. particularmente, nós vamos estudar esse aqui, ó, que é o juízo investigativo, tá? Ele vai de 1844, né? Século XIX, até o fechamento da Porta da Graça. Conforme Daniel 8,14, a gente vai ver isso aí, né? É, Você acabou de ler um texto parecido com esse aqui, né? Nós vamos ler aqui em Eclesiastes 12, 3, 14, diz assim: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, esse aqui é o juízo pré-advento, que vai acontecer antes da volta de Jesus. Depois tem o juízo que vai acontecer durante os 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, versículo 4. Está escrito: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi também as almas, ou seja, as pessoas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, durante 1000 anos, aqueles que não receberam a marca da besta, ou seja, os leais a Cristo, vão subir com ele e eles estarão sentados, então, em tronos para julgar. Então, esse juízo aqui é o juízo de comprovação, né? Jesus veio, os eleitos foram levados para os céus e agora Cristo abre perante eles a segunda fase do juízo e vai dar uma demonstração a eles da justiça de Deus, como ele foi justo com todas as pessoas. No final desse período de 1000 anos, acontece então o juízo executivo. Então Deus vai ressuscitar todas as pessoas, os ímpios, né? Que é a segunda ressurreição. Quem ressuscita na segunda ressurreição são os ímpios, aqueles que praticaram o mal, para que eles agora recebam a sua sentença, né? É o chamado juízo executivo. Deus destrói o mal para sempre, né? E aqueles que não se desarraigaram, não se desfizeram do mal, junto com o mal, eles também serão desarraigados, né? E está escrito aqui em Apocalipse 27:10, diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, isso aqui é a execução dos ímpios. Então, nós temos o juiz pré-advento, o juiz de comprovação e o juiz executivo. Então, essas três fases do juízo, né? Agora vamos à primeira pergunta, né? Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Esses textos cada um vai ler um pouquinho. Eu vou pedir agora a Patrícia para ler o primeiro texto, tá? Para onde foi Jesus Cristo depois de sua ascensão? Hebreus 9:24. Pode ler, Patrícia. Sim, posso, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora
por nós diante de Deus. Então, aí você omitiu a palavra por mãos humanas, né? Você falou por mãos, está certo, mas aqui está dizendo por mãos humanas, né? Tem uma Uhum. vez, né? Algumas versões diz por mãos humanas. Por quê? Porque havia um santuário aqui na Terra que ele foi feito, foi edificado por mãos humanas. Foi aquele que Moisés edificou e depois Salomão. Mas Cristo não entrou nesse. Cristo entrou num que está lá no céu, que é o modelo verdadeiro, né? Então Jesus entrou no santuário celestial. Agora eu vou pedir a Geisa, não sei se a Geisa pode ler, Hebreus 8, verso 1 e 2. Pode ler, Geisa? Posso, posso ler. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Só um minuto aqui, acho que eu uso. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, aqui a gente está bem claro o texto, né? Que ele entrou no tabernáculo celestial. Esse não foi erigido por homem. O que que isso quer dizer? Como nós já estudamos esse tema anteriormente, né? Que esse santuário que havia no céu, desculpe, aqui na terra, ele era um modelo, ele foi feito segundo o modelo daquele que há no céu. Então, os sumos sacerdotes terrestres, eles eram apenas representações do verdadeiro sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Então, o que acontecia aqui era uma miniatura da realidade. Jesus, quando ele saiu daqui, ele entrou no santuário celestial como verdadeiro sumo sacerdote, né? Nós possuímos um sumo sacerdote, né? No verdadeiro santuário, que é aquele que se encontra no céu. Tá bom? Vamos ler o outro texto agora, Apocalipse 1, 12, 13. Eu vou pedir a Janete, se ela puder ler. Sim, pastor. Só vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu estou sem óculos. Uhum. Vol- Tá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a cintura do peito, com uma cinta de ouro. Então, logo no início de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão de Jesus Cristo. Jesus aparece para ele. E ele aparece exatamente vestido como um sumo sacerdote. Então, esse candelabro, né, também chamado de candeeiro, ele ficava do lado esquerdo do santuário. Então, quando você entrava no lugar santo, do lado direito você tinha a mesa dos pães da proposição. Do lado esquerdo você tinha o candelabro com 7 lâmpadas, né? Eram os 7 candeeiros. Então, aqui é o próprio Jesus que aparece. Onde que ele aparece? Lá dentro do santuário. Essas vestes talares são as vestes sacerdotais. Interessante isso, né? Então, aqui a resposta, né? Para onde ele foi? Então, ele foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, quer dizer, o Senhor edificou, e não o homem. Tá ok? Então, estamos aqui seguindo aquilo que a Bíblia nos diz, não é? Agora, o que que aconteceria no céu no final dos 2000, das 2.300 tardes e manhãs? Então, esse texto aqui é que é o texto mais complexo que eu falei para vocês, que normalmente eu ensino dentro de uma linha profética, que é para poder tornar mais compreensível. Mas a gente vai, assim, procurar fazer com que vocês entendam da melhor forma possível, né? Vamos ao texto, então. Bom, um pouquinho antes de ir ao texto, é importante o seguinte, eu vou afirmar para vocês aqui para a gente não perder a linha, né? Daniel capítulo 2 narra a história do mundo, através de um sonho do rei Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel, o profeta. Essa mesma linha de profecia, ela é continuada no capítulo 7, cerca de 50 anos depois. Aí Daniel teve uma visão, e nessa visão é repetido o mesmo enredo do capítulo 2, mostrando a história do mundo. Capítulo 2 mostra a história do mundo até a volta de Jesus. O capítulo 7 mostra detalhes. Por exemplo, no capítulo 7 é apresentado detalhes de uma usurpação, de um poder usurpador, que no Apocalipse é chamado de besta.
e que lá no livro de Daniel é chamado de chifre ou ponta pequena. Esse poder, ele tenta usurpar o lugar de Cristo, tenta tomar o lugar de Cristo. E ele contamina o santuário. E ele persegue o povo de Deus. Ele tenta mudar a lei de Deus. E Daniel fica atônito com isso. Ele falou, mas até quando que isso vai durar? Aí o anjo aparece para ele e diz assim, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Sendo que em profecias, porque quando você estuda, por exemplo, a cultura hebraica, muitas vezes quando os hebreus queriam se referir a 1000 anos, ele utilizava um dia para representar, cada dia representando um ano. Então, nós vamos ver isso em algumas passagens bíblicas. Eu, inclusive, tenho um estudo completo a respeito disso. No futuro eu posso passar para vocês, que em profecias, cada dia representa um ano. E essa expressão 2300 tardes e manhãs é uma expressão bem peculiar da Bíblia. Por quê? Porque tardes e manhãs, essa expressão tardes e manhãs, ela só vai aparecer no livro de Gênesis. Por exemplo, se você pega aqui o livro de Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, é, Deus começa uma sequência de criação, né? Aqui no verso 3 está escrito assim, Gênesis 1, verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, tarde e manhã, primeiro dia. Essa expressão erev boker, tarde e manhã, é para caracterizar um dia de 24 horas. Por quê? Por quê? O que que é uma tarde? O que que é uma erev? Uma erev, ela começa ao pôr do sol, tá? Então, o dia ele não começa à meia-noite, ele começa ao pôr do sol. É uma erev. A erev, ela vai do pôr do sol, vamos dizer, em torno de 6 horas da tarde, até 6 da manhã. 6 da manhã começa a parte clara do dia, que é chamado de boker. Essa boquer, que é a parte chamada de manhã, o dia, ela vai de 6 da manhã, do amanhecer, até o pôr do sol. Então você tem 12 horas de Erev, ou seja, 12 horas escuras, e você tem 12 horas de boquer, 12 horas claras. Então você tem 12 e 12 faz um dia completo. Então uma Erev e uma boquer completa um dia de 24 horas. Então, Erev, boquer significa um dia completo. Quando ele diz assim, até 2300 tardes de manhã, ele está falando até 2300 dias. Sendo que, como nós vamos observar, em profecia, cada dia representa um ano. Já já eu vou mostrar esse texto para você aqui. Cada dia representa um ano. Então, nós temos 2300 anos. Ou seja, o anjo diz para Daniel que ele ficou atônito e disse assim: mas essa abominação, essa desolação vai durar quanto tempo? Ele falou assim: até 2300 tardes manhãs e o santuário será purificado. Ora, como nós estudamos em episódios passados, a purificação do santuário era algo que acontecia para o povo de Israel uma vez por ano. Acontecia no 10º dia do 7º mês judaico, que era chamado mês de Tisri. Esse dia de purificação era para o povo judeu um dia de juízo, era um dia de julgamento. E esse dia de julgamento para o povo de Israel, ele era uma prefiguração, ou ele era uma maquete do juízo que deve acontecer para o mundo inteiro. Então, na realidade, o que o anjo está dizendo aqui para Daniel é que essa profecia, ela indica o período quando o julgamento do mundo ele deveria começar, que é o juízo pré-advento. Entendeu? Então vamos lá. Nós vamos agora ler os textos para a gente poder compreender, tá? O que aconteceria no céu no final de 2030, às tardes de manhã. Então veja aqui. Daniel 8,14, que diz assim: Ele me disse, quer dizer, o anjo disse para Daniel: até 2300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim, né? Uma com aparência de homem. Então apareceu lá um anjo, né? Tinha aparência de homem, mas um anjo apareceu para ele para poder explicar para ele, né? E no capítulo 8, versículo 16 e 17, está escrito assim:
Ele, Daniel, ainda falando, né? E eu vi uma voz de homem de entre as margens do Lai, quer dizer, do rio Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, o anjo estava dizendo para Daniel o seguinte: Daniel, essa visão não é para o seu tempo. Essa visão é para o tempo do fim, é lá para frente. Isso é o que o anjo está falando para ele, né? E Apocalipse 14, 6 e 7 é escrito assim. Agora nós vamos lá para Apocalipse 14, 6 e 7, que também vai fazer menção do juízo. Ele diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, ou seja, uma mensagem de âmbito mundial, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, lá no livro de Apocalipse, há uma mensagem dizendo: é chegada a hora do juízo. Então, esse texto de Apocalipse, ele combina com a profecia das 2300 tardes e manhãs, ou seja, essa hora do juízo é quando culmina as 2300 tardes e manhãs. E o que que nós vamos fazer nesse estudo de hoje? Nós vamos chegar até essa data, nós vamos descobrir quando é que chegou essa data. E aí a mensagem que deve ser dada é: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Notem que esse texto, e adorai aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas, ele foi tirado de Êxodo 20, capítulo 8, capítulo 20, verso 8 a 11, que está lá nos Dez Mandamentos, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, adorar a Deus é reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador, cujo sinal deixado por ele é a observância do sétimo dia. Então, essa mensagem ela deveria ser proclamada nesses últimos dias. Em Apocalipse 11, 18, nós temos um texto que vai nos informar qual é a norma do juízo. Qual é a base do juízo? O que que vai ser utilizado para poder julgar os seres humanos? Apocalipse 11, 18 diz assim: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Quer dizer, os mortos, o julgamento começa pelos mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Então, para que que é o juízo? Julgar os mortos, dar galardão aos teus servos, os profetas, ou seja, premiar os servos, os profetas, aos santos, ou seja, a todos aqueles que foram leais a Deus, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então, o juízo é para quê? O juízo, primeiro, é para reivindicar os santos, ou seja, reivindicar aqueles que realmente são leais a Deus, dizer: ó, esses aqui, eles me aceitaram, eles têm que ser separados para a salvação. Tá? Quem são esses? Os profetas, os santos, que temem o nome do Senhor, tanto pequenos como grandes, os ricos também como os pobres. Mas é também para quê? Para poder catalogar, né? Catalogar aqueles que destroem a terra, os que praticam mal na terra, né? E Apocalipse 11, 19 diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Opa, olha só que coisa séria. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Nós estamos em Apocalipse 11, 19. O que que João viu no céu? Ele viu a arca da aliança. Ora, se tem uma arca da aliança lá no céu, o que que tem dentro dessa arca da aliança? Tem os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Os Uhum. 10 mandamentos. Por quê? Porque quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, construir o santuário terrestre, ele falou: ó, você vai fazer uma arca, e dentro dessa arca você vai colocar os 10 mandamentos. Ele está dizendo assim: foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então, essa arca que havia aqui na terra, ela era uma réplica dessa arca que há no céu. E João, então, ele viu essa arca. Ou seja, qual é a norma do juízo? A norma do juízo é o que está escrito naquelas tábuas dos 10 mandamentos. Então, todo ser humano será julgado pelo que está escrito ali.
E o que que nós vamos observar? Que o apóstolo Tiago, ele diz que qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso é que é importante que, pela graça de Cristo, nós sejamos habilitados a obedecer os 10 mandamentos. Significa Amém. lealdade a Deus, entendeu? E Apocalipse 10, 7, 8 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. O mistério de Deus é a vinda de Jesus, que é a voz do sétimo anjo. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Ora, esse livro é o mesmo livro que foi apresentado, digamos assim. Deixa eu reformular aqui a pergunta. Esse livro, na realidade, são as profecias de Daniel que foram apresentados ao anjo, a Daniel, e que o anjo falou para Daniel assim: Daniel, olha, você vai selar esse livro, você vai descansar e no final dos dias você vai receber a tua recompensa. Mas o livro, você vai fechar esse livro agora. Então, esse livro, ele estava fechado. Quer ver uma coisa? Abram a sua Bíblia lá em Daniel. Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4, o anjo vai falar para Daniel e diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel, ele seria fechado, ele não seria compreendido até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ou seja, no tempo do fim, as profecias de Daniel seriam compreendidas. Então, o livrinho que estava fechado era o livrinho de Daniel. É um livro pequeno, ele estava fechado. Só que João agora, João vê esse livro, ele vai se abrir. Olha só, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Entendeu? Esse anjo aqui é o mesmo anjo que aparece em Daniel, gente. Olha só. Aqui mesmo no capítulo 12 de Daniel, tá? Você vai agora para o verso 6 e 7. Está escrito assim: Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ele aqui está falando das perseguições que o povo de Deus sofreu até o final da Idade Média, quando no ano de 1798 o papado foi aprisionado, né? E o seu poder temporal foi cassado, né? Então ali começa então o tempo do fim. Ele diz assim: A voz que eu ouvi do céu estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Não é? Esse mesmo anjo, você vai ver aqui, ó, ouvi um homem vestido de ninho que estava sobre as águas do rio. Né? Ele estava sobre as águas do rio. Tá? Então, esse é o mesmo anjo, que ele está agora com as pernas de um lado e do outro, né? Ele diz: agora o livro está aberto. Pega o livro, né? Pega o livro e come esse livro. Ou seja, você vai agora ler bastante esse livro. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me deu, me falou: toma-o e devora-o, que leia, estude bastante. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel, tá? Eu vou passar para vocês um vídeo, né, explicando o que que isso significa. Isso está se referindo ao ano de 1844, 1843, 1844, quando essa profecia foi
compreendida, tá? Não é o nosso tema de hoje, porque isso requer mais detalhes, e aí eu vou passar um vídeo meu mesmo para vocês poderem estudar isso com mais cuidado, tá? Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Na verdade, as pessoas que descobriram essa profecia e começaram a pregar essa profecia no ano de 1843, elas tiveram fizeram um pequeno equívoco, tá? Todo detalhe eu vou passar para vocês no vídeo que eu vou mandar para vocês. Porque elas achavam que a purificação do santuário seria a vinda de Jesus à Terra. Então, toda a data, todo o cômputo, toda a matemática que eles fizeram estava correta. O que que estava errado na interpretação deles? Estava errado era o fato, né? Eles pensaram que no final dos 2300 anos, que Jesus Cristo voltaria, e não era isso que iria acontecer, né? Iria começar, na verdade, o juízo pré-advento, tá? Eu vou mandar para vocês explicando isso aí direitinho, tá bom? Então vamos lá, a resposta é: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado, ok? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Isso. Deus chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra e E o até o rio, mar mar, e as fontes das águas. Ok? Então, é necessário necessário. que ainda profetizes. O que que quer dizer isso? Isso aí quer dizer o seguinte, que essa mensagem está dizendo que não é o final das 2300 tardes de manhãs, ou 2300 anos, não era a volta de Jesus. Seria necessário que eles continuassem ainda pregando às nações, aos povos. Por quê? Porque a partir de 1844, Deus estaria dando oportunidade para que as pessoas pudessem ainda aceitar ou rejeitar o seu convite de misericórdia. Então, a partir dessa data, então começa a purificação do santuário, né? É uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à Terra. Tá bom? Então, aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, que é o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Esse foi o estudo anterior que nós fizemos, né? Então, da mesma forma, ao fim dos 2300 dias proféticos, ou seja, 2300 anos, em 22 de outubro de 1844, nós vamos chegar nessa data aí, Jesus entrou no Jesus. lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz, tá bom? Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar as verdades jogadas por terra, como está lá em Isaías 58:12, e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Então, esse é o papel desse povo que foi levantado no ano de 1844. Agora, que profecia revela a data do início da contagem? Nota bem, os detalhes sobre o acontecimento, o que aconteceu lá e tudo mais, a gente vai apresentar para vocês depois, tá? Mesmo que a gente tenha que fazer um estudo extra. Hoje, o mais importante é a gente saber quando é que essa profecia começa e quando ela termina, tá? É o mais importante isso hoje. Os detalhes a gente vai apresentar para vocês e vou mandar um vídeo para vocês. Então, que profecia revela a data do início da contagem dos 2300 anos? Que a gente tem que saber onde ela começa. Se a gente não souber onde ela começa, a gente também não sabe onde ela termina, tá? Então vamos lá. O que vai explicar para a gente onde ela começa é Daniel 9, 24 a 27. Vamos ver aqui essa profecia, tá bom? Então vamos aqui. Aqui é o anjo falando para Daniel. Diz assim: no princípio das tuas súplicas, está lá no verso 20, o princípio das súplicas de Daniel, quando ele começa a orar. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, é essa visão que ele diz entende aqui, porque existem duas palavras para a visão que é utilizada no livro de Daniel, tá? É a palavra razão e a palavra mare. A palavra razão, ela se refere àqueles animais que são estudados no capítulo 7, aqueles símbolos que são utilizados no capítulo 2. Mas a expressão mare, ela tem a ver com a aparição do anjo e o cômputo de tempo. Então, quando ele diz assim,
considera a coisa, entende a visão, o único aspecto da visão que Daniel ainda não havia compreendido é exatamente os 2.300 tardes e manhãs. Aí o anjo começa a explicar para ele, dizendo assim: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ora, vamos lá. Em profecia, cada dia representa um ano. Então, uma semana de dias, 7 dias, representam 7 anos. Então, 70 semanas são 490 anos. Então, o ponto de partida dessa profecia, né, dentro dessa profecia, está 70 semanas determinadas sobre o teu povo, quer dizer, o povo de Daniel, que é o povo judeu, e a tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. Ou seja, o povo judeu, ele deveria afirmar ou rejeitar o Messias quando ele viesse. Caso ele rejeitasse o Messias, a própria cidade seria destruída. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Notem que esses fatos todos aqui, viu, Ellen? Patrícia, né, Janete, Geisa, esses fatos todos aqui, eles acontecem, olha, cessar a transgressão, quando Jesus morreu na cruz, dar fim aos pecados, quando Jesus morreu na cruz, expiar a iniquidade, quando Jesus morreu na cruz, trazer a justiça eterna, quando Jesus morreu na cruz. Você entendeu? Então, esse texto aqui vai ter que nos levar até Jesus, tá? Vai ter que nos levar aqui até Jesus, tá bom? Aí, no verso 25, o anjo diz para Daniel: sabe e entende. Agora ele vai dar o ponto de partida da profecia. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Tá bom. Agora que nós temos que entrar no aspecto histórico. Onde estava Daniel quando ele recebeu essa profecia? Ele e o seu povo. Eles estavam no exílio babilônico, Babilônia. certo? Então, o anjo está dizendo, sabe, entende? Desde a saída da ordem, quer dizer, saiu uma ordem do rei Artaxerxes Longímanos I, ele daria a ordem, ó, desde a saída da ordem para restaurar, ou seja, restaurar a soberania, a dignidade e o local onde eles deveriam ir, que é Jerusalém, e para edificar, ou seja, reconstruir, porque Jerusalém estava toda destruída por causa da guerra. Então, desde a saída da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, ungido aqui com U maiúsculo, é Jesus, ao príncipe Jesus, 7 semanas. Ora, 7 semanas, se nós estamos falando aqui de dias proféticos, são 49 anos. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, Jerusalém seria reconstruída em 49 anos, tá? Eu vou mostrar já já um diagrama para vocês, tá? Aí ele diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, ou seja, vai levar à crucifixão de Jesus. Então, esse texto aqui, ele me leva até o batismo de Jesus, quando Jesus é ungido, ele é ungido no seu batismo, e aqui ele me leva até quando Jesus é morto, né? Depois de 62 semanas será morto ungido, e já não estará, né? Eu não gosto muito dessa tradução, dessa versão já não estará, né? Eu gosto mais de uma versão mais literal que diz que ele não é por si próprio, né? Será morto, ungido, não por si próprio, ou não para si próprio, ou seja, ele não foi morto por causa dele mesmo. Ele foi morto por causa de nós, né? Isso aqui tem um problema aqui de tradução, mas vamos lá. E o povo de um príncipe que há de vir, está falando aqui do general Tito, né? Uhum. Destruirá a cidade, que aconteceu no ano 70 pelo general Tito, e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, foi De, um tremendo dilúvio de fogo, né, que abateu a cidade de Jerusalém. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ok? Agora, voltando aqui a Jesus, né? Falando do príncipe, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos, tá? Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, Jesus fez aliança com o seu povo por 7 anos, mas na metade da semana ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares porque ele morreu.
Ou seja, ele morreu 3 anos e meio depois que ele começou o seu ministério. Ele começou o seu ministério no ano 27 e no ano 31 ele foi pregado na cruz. Sobre as asas das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Né? O que aconteceu, eles crucificaram Jesus, mas a cidade de Jerusalém depois foi destruída. Né? Então, que profecia revela a data de início da contagem de 2.300 anos? Vamos ver aqui. Marque com V ou F, tá? Foi a profecia de 1.260 anos? Falso. Foi a de 1.290 anos? Falso. Foi de Falso. 1.335 anos? Falso. Falso. Foi a de 70 semanas ou 490 anos? Verdadeiro. Verdadeiro. Ok, vocês estão afiados aí. Então, o início da contagem das 70 semanas proféticas do 490 anos e dos 2.300 anos se deu no ano de 457, com o decreto do rei Artaxerxes Longínquo I, permitindo a manutenção dos serviços do templo e a reconstrução do De templo da Jerusalém. cidade de Jerusalém. Está lá em Esdras, no capítulo 7. Eu vou mandar um vídeo meu para vocês, tem todos os Uhum. detalhes lá para vocês, tá bom? Eu vou mandar para Tá. vocês. Então, qual é o papel de Jesus no julgamento? Tá? Qual o papel de Jesus? Vamos lá agora. Daniel 7:9 diz assim: continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias é Deus Pai. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E João 5:22 diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Tá certo? Quando você abre aqui a sua Bíblia em Daniel 7, verso 13, abre lá, você está em Daniel, abre lá em Daniel, capítulo 7, no verso, no verso 13. Daniel 7:13 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Essa visão aqui é a visão quando Jesus sai do ministério do lugar santo para o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo ele encontra Deus Pai, que é o ancião de dias. E isso aqui acontece exatamente no ano de 1844, quando ele vai para a segunda fase do julgamento, né? Então, qual é o papel de Jesus no julgamento? A pergunta que. Desculpe, pastor, desculpe. Posso fazer uma pergunta? Sim. Então, os nossos irmãos em outubro, 22 de outubro de 1844, eles não perceberam. Então, aqui está a resposta, né, do Aham. que iria acontecer no dia 22 de outubro de 1844. E os irmãos não perceberam que aqui estava a resposta. Eles pensaram que Jesus iria voltar, mas na realidade a resposta está aqui em Daniel 7, 7:13. versículo 13. Ele Uhum. estaria sendo levado para a presença do Pai no lugar santíssimo. Lugar santo para o lugar santíssimo. Do santo Uhum. para o santíssimo. É isso aí. Uhum. É excelente percepção. Eu vou explicar tudo isso lá no vídeo, né? Então vamos lá. Qual seria o papel de Jesus? Juiz. Juiz. Então Jesus agora é o nosso advogado, mas ele, no futuro ele será também o juiz, né? É, então vejam aqui. Esse diagrama aqui é uma tentativa de mostrar para vocês. Eu vou ampliar e vou mostrar para vocês melhor, tá? Então, o juízo, 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs, eu mostrei para vocês aqui, olha. Tardes e manhãs, Gênesis 1:5 que eu mostrei para vocês, significa um dia, tá? E de acordo com Números 14:34, Ezequiel 4:7, um dia em profecia é igual a um ano, tá? A gente pode ler esse texto aqui, o texto de Números 14:34, né? Apesar de que eu não baseio esse princípio só no livro de Números, né? Tem muito mais para a gente poder se basear e vocês me cobrem depois que eu passo para vocês um estudo só sobre isso, né? Números 14, verso 34. Está escrito assim: segundo o número dos dias em que expiastes a terra, 40 dias te dei, cada dia representando um ano, né? E Ezequiel 4:7.
Ezequiel 4, verso 7. Em algumas versões, em algumas versões vai dar o verso 3, tá? Ezequiel 4, 7 ou 4, 6, dependendo da versão. 40 dias te dei, cada dia por um ano, né? Mas, assim, essa tem vários textos da Bíblia em que o texto quer se referir a um ano e ele usa a palavra dia, yom, né? Mas vamos lá. Eu ampliei esse quadro aqui, gente, para poder ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem aqui agora. Bom, você tem aqui 2.300 tardes de manhãs. Quando é que começa as 2.300 tardes de manhãs? Começa com o decreto de Artaxerxes Longímano, no ano 457 a.C., né? Aí ele diz assim: 7 semanas seriam utilizadas para reedificar Jerusalém. 7 semanas. 7 semanas são 49 anos. Então, vai do ano. Vocês sabem que antes de Cristo a contagem é decrescente, né? Só lembrando vocês. Então, Uhum. 7 semanas vai de 457 até 408 antes de Cristo. E 62 semanas. 62 semanas são 434 anos, que vai até o ano 27 da era cristã. O Mas ano vinte Cristo. e sete vai até o ungido. Ora, Jesus foi ungido, ou seja, ele foi ungido com o Espírito Santo no seu batismo, Batismo. no ano 27, tá? Aí está escrito, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que vai do ano 27 ao ano 34. Porém, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício de manjares, porque ele morre na cruz e ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre na metade da semana. Mas a aliança dele com o seu povo é uma semana. Ou seja, o povo judeu ainda teria mais 3 anos e meio para demonstrar se aceitaria Jesus como Messias ou não. O que que eles fizeram no ano 34? Eles apedrejaram Estevão, porque Estevão estava apelando para que eles recebessem a Cristo. Ao invés de aceitar a Cristo, eles levaram é, é, Estevão para fora, né, do, do Sinédrio, né, levaram ele para fora para que ele fosse então executado. E ele foi apedrejado, e ele falou: Senhor, não lhes impute esse pecado, nas suas mãos entrego o meu espírito, né? E aí, no ano 34, quando eles apedrejaram Estevão, e eu vou tudo isso explicar para vocês lá no meu vídeo, tá? Cada Uhum. detalhe. Quando eles fizeram isso, eles selaram a recusa do Messias, a recusa do Messias em Jesus Cristo. E aí, no ano 70, a cidade de Jerusalém, ela vai se transformar num dilúvio de fogo, ela vai ser destruída. Então, o juízo era sobre o povo de Israel, o povo judeu, e também a cidade. Essas 70 semanas era para determinar se o povo judeu iria continuar sendo o povo de Deus, o povo teocrático, e a cidade de Jerusalém continuaria sendo a cidade santa. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque eles recusaram o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então aqui caracteriza o fim de Israel como uma nação eleita. Tá? Chegamos aqui no ano 34. Tá ok? Ora, se eu tenho 490 anos que foram extraídos de 2.300 anos, então eu cheguei aqui no ano 34, tá? Eu tenho um período de 2.300 anos, tá certo? E desses 2.300 anos eu tomei 490 anos. Então veja aqui, eu tenho 2.300 anos, menos 490 anos, me sobram 1.810 anos. Se eu pegar esses 1.810 anos e somar com 34, que é o ano onde eu estou, eu vou chegar no ano de 1844. Então, o ano de 1844 é quando deveria começar o juízo pré-advento. Olha aqui, ó. Eu estou no ano 34, mais 1.810 anos, eu cheguei em 1844. Então, Jesus, ele dá início a uma nova fase do seu ministério no lugar santíssimo no ano de 1844. E aqui neste ano de 1844, ele dá formação a um povo que vai agora restaurar as verdades que ficaram perdidas ao longo dos anos e que deve pregar essas verdades até a segunda vinda de Jesus. Entendeu? Ok. Então, além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1 João 2, versículo 1. Agora eu vou pedir a Ellen para ler para a gente, é isso?
Por favor, Ellen. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, hoje, o que que Jesus é para nós hoje? Ele é o quê? Advogado. 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 Que intercede por nós junto ao, Paizinho. junto ao Pai. Então, o juízo é realizado em três fases, como eu falei para vocês, né? A fase de investigação teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. Daniel 9, desculpa, Daniel 8, 14, 8. 9, 24 e 27, a gente já leu esses textos, né? Depois, quando Jesus nos levar para o céu, lá nós teremos chamado juízo de comprovação. Ocorrerá durante os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, versículo 2. E no final desse período de 1000 anos vem o juízo de execução, o juízo executivo. É o juízo final que ocorrerá após os 1000 anos, Apocalipse 20, 7 a 10. Tá certo? Então, o que Deus julgará? Eclesiastes 12, 14. Marque V ou F. O que que ele vai julgar? Tá? Agora, pode ler, Patrícia? Posso, sim. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até que as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ok. Sim. Agora, irmã Valdete. Não? A resposta, irmã Valdete, seja bem-vinda e eu vou lhe perguntar, né? O que que Deus vai Sim. julgar? Somente algumas coisas, coisas boas? Será? Não. Não, Será né? estabelecido? Não. Não, a Luciene está aí conosco também. Somente as coisas mais? Não. Somente as Todas coisas as mais graves? coisas. Somente as coisas Para mais mim, graves? todas as coisas, né? Eu A creio. irmã Valdete já respondeu todas as coisas. Ó, isso aqui tudo é falso. Ele vai julgar o quê, irmã Valdete? Todas as Todas as coisas. coisas. Então, o juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Romanos 2, versículo 2. De que modo seremos julgados? Apocalipse 20, 12. Tá? Eu vou pedir a Luciene para ler para a gente. Por favor, Luciene. Peraí, deixa eu ver que está aberto. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Uma coisa Amém. interessante é que nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas uma vez que nós somos salvos pela graça de Cristo, as nossas obras devem corresponder a essa filiação que nós temos com Ele. Não é possível, por exemplo, você dizer assim: eu estou na graça de Cristo e violar os seus princípios, os princípios da sua lei. Se eu estou abrigado na graça de Cristo, eu não vou ser adúltero, roubador, eu não vou ser ladrão, eu não vou ser assassino, eu não vou ser mexeriqueiro, eu não vou me curvar diante de mais de escultura. Ou seja, eu não vou fazer nada daquilo que desagrada a Deus. Deus tem um código, ele tem um código de conduta. O código de conduta de Deus são os 10 mandamentos. Então, se eu realmente sou salvo pela graça, automaticamente eu vou obedecer o que está escrito nos 10 mandamentos. Por quê? Porque essa é a norma do juízo. Então, muito embora eu seja salvo pela graça, o julgamento será de acordo com os princípios que estão exarados na lei de Deus. Então, o juízo de cada um, nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu tive um professor na faculdade, meu professor de grego, Pedro Apolinário, ele costumava dizer: olha, nós somos salvos pela graça, sim, mas não se esqueçam que nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Então, vai se abrir o livro, né? Cada um de nós temos lá os nossos registros, e são as nossas obras que vão dizer se nós estamos na graça ou não. São as nossas obras, não é? O indivíduo vai à igreja, é, é, ele vai à igreja, ele devolve seu dízimo, ele guarda o sábado, mas ele tem um caso fora do seu casamento, oculto, ninguém sabe, só Deus sabe, e ele está lá muito bonitinho lá na igreja, né? Esse camarada vai se salvar? Não tem como.
Tem pecado no coração aí, não tem como. Então, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelos nossos atos, né? Então, vejam. Então, como é que será esse juízo? É conforme o que está escrito nos Livros. livros, né? Cada um de nós tem lá o seu registro, o registro da nossa vida, né? Da nossa conduta. E quantos comparecerão ao tribunal de Cristo? Segundo os Coríntios 5, versículo 10. Agora, irmã Valdete, a senhora quer ler? Sim, porque importa que todos nós compareçamos perante. Ih, pastor, eu O fui, eu fui tribunal. abrir para. Para a lei atrapalhou, né? Para ler e atrapalhei. Não tem Esse eu tô problema não. Eu falando. leio aqui, olha, porque importa que Ah, por todos favor. nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo, né? Então todo mundo vai Hum, comparecer lá. Às vezes a gente hum, fica se lamentando de tanta coisa ruim que acontece, de pessoas que praticam mal e saem ilesas, né? hum, Políticos, né? Políticos que enganam hum, ao povo, né? Nada, é, nada vai ficar ileso, nada, beleza, né? nada. Hum, Tudo vai ser trazido à luz, né? Então, uhum, quem é que vai comparecer? Todos. Todos nós vamos comparecer. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8:1. O que devemos fazer? Vamos lá. Agora eu vou pedir Eu não estou vendo a Janete. Será que a Janete saiu? Não, ela tá aí sim. Pastor, tem uma irmã que se Ah, chama Gisele. É a Gisele de Geneve? a Gisele é lá, ela aqui é de Maricá, do Ah, ok, Brasil. ok. Ela está aí porque eu não Ok. estou vendo a Gisele. Tem. Ela deve estar sem o. Oi, estou aqui. É ela sim. Ah, tá. Então agora apareceu. Aí ela abriu o áudio, O então áudio. apareceu. não. Você quer ler, ô Gisele? Quer ler esse texto, Romanos 8:1? Dá para você ler? Tá conosco, então participa, né, gente? Vamos participar todo mundo. Posso, posso ler, pastor? Bom, pode ler, irmã Valdete, pode ler. A senhora está devendo uma leitura, né, que não fez naquela hora, faz É, agora, então. Vamos lá. agora eu consegui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Se eu estou em Hum, Cristo, não tem condenação para mim. Mas eu preciso hum, estar nele, né? Eu hum. estou vendo que a Ellen já saiu também, a Janete, não sei. Não, eu tô aqui. Eu estou Não, aqui. não foi embora não. Tá. Então tá bom. Tá, Pastor, que bom. eu também estou aqui. Tá todo mundo aqui, Tá todo mundo pastor. aqui ainda. O bom pastor fica de olho nas ovelhas, né? Não pode sair Isso ninguém do aprisco. mesmo. Não, tá todo mundo aqui ainda. Tá todo mundo aqui, pastor. Então, nenhuma o quê, gente? Condenação. Condenação. Para os que Ah, estão em em Cristo Cristo Jesus. 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 Amém. Louvado seja o Senhor. Qual é a norma pela Amém. qual seremos julgados? Tiago 2, 10-12, Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos lá. Ellen, você quer ler? Posso. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, se não adulteras, porém matas, fez ser transgressor da lei. Uma coisa muito interessante que Tiago cita os 10 mandamentos. Ele está dizendo assim: olha, eu não adultero, mas eu mato. Ou eu mato, mas não mato, mas adultero. Eu não digo falso testemunho, mas eu me curvo diante de mais de cultura. Eu guardo 9 mandamentos, mas eu não guardo o sábado. Ele falou: olha, se você guarda todos, mas você deixa de guardar um, você se torna culpado de todos. Tá? É Então, muito 10 sério, menos né, um é pastor? zero. Oi? É muito sério isso É aí. sério. 10 menos um é zero. Na Bíblia é assim. 10 Hum. menos um é zero. Né? E, Luciane, quer ler então Tiago 2,12? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da
liberdade. Então, essa lei dos 10 mandamentos, ela é chamada por Tiago de lei da liberdade. Então, muita gente diz que ela é uma lei que escraviza. Pelo contrário, ela liberta. Porque se eu estiver em Cristo, eu vou ter prazer em obedecer essa lei, porque ela me liberta, ela me livra de pecar contra Deus, né? Aliás, não é ela que me livra. A graça de Cristo me livra de quebrá-la. Isso eu vou reformular, né? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, né? Deus vai trazer tudo a juízo, todas as coisas. Então, qual é a norma pela qual seremos julgados? A resposta é: podem falar, Julgado pela lei da A Lei liber- da liberdade. liberdade. Exato, pela lei da liberdade. seremos julgados pela lei da liberdade, exatamente. Então, aqui nós temos, né? Já estamos quase terminando. Aqui você tem aqui, olha, o juízo, Jesus e o juízo. Então vamos ver alguns aspectos aqui. De acordo com João 5:22, Jesus é o juiz. De acordo com 1 João 2, versículo 1, agora ele é o nosso advogado, Advogado. tá? No juízo, quem são as testemunhas que estão vendo tudo? Eles veem tudo, né? Até o que está oculto. São os anjos, né? Eles são as testemunhas. Daniel 7, 9 e 10. Tá ok? Nós seremos julgados com base em quê? Nos registros que nós temos, lá, Apocalipse Isso. 22, tá certo? E qual vai ser a norma do juízo? A lei. Eclesiastes Lei. 12, 13, 14. Tá certo? E isso tudo vai acontecer aonde? No No santuário santuário celestial. Santuário celestial. E começou quando? No ano Em de 1844, 1844. de acordo com 144. Daniel 8,14. 22 de Entendeu? outubro. Então, recapitulando, né? Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do. Céu. A profecia que revela a data do juízo é a de 2.300 tardes e manhãs, certo? A partir de 1844, Cristo, nosso intercessor, passa a atuar também como Juiz. as três fases do juízo são: primeiro, Investigação. Investigação, Dedicação, segundo, Comprovação. comprovação, terceiro. Execução. 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 Deus vai. Julgar todas as Julgar coisas. todas as coisas. Então, todos nós compareceremos perante o Tribunal. Tribunal de Tribunal. Cristo. tribunal de Cristo. Então, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Cristo Jesus. e guardam os seus mandamentos. Guardaram seus mandamentos. Amém. Agora, o Amém. repto é o compromisso de fé. Eu quero ver, eu vou refazer o meu compromisso de fé, e se você quiser, junto comigo, você diga amém. Desejo obedecer a palavra de Deus e aos seus mandamentos. Amém. 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 Aceito Jesus como meu Salvador e constituo o meu advogado pessoal. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que bom que vocês estão aí junto comigo nessa empreitada, né? Graças a Amém. Obrigada, Deus. pastor. Bênção pura, hein? Muita bênção, né? Que coisa boa. Então, eu vou mandar para vocês um outro vídeo, além desse aqui, né? Eu vou depois gravar isso aqui, vou colocar no YouTube, mandar para vocês, e vou mandar também o outro que é sobre a explicação dessa profecia com mais detalhes. Tá Muito bom? obrigada, pastor. Hoje nós estamos com a tela quase toda cheinha aqui, né? Estou vendo muita gente bonita, tá? Não, eu tô vendo um feioso no meio de uma porção de bonita. Ó, vou começar de baixo para cima aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. A Janete, a Geisa, a Gisele, a Valdete, a Luciene, a Patrícia e a Ellen. Tá vendo? Bravo. A gente Amém. Hoje bonita. sala cheia. Que bom, né? Eu vou pedir a Ellen, não sei se a Ellen tem o hábito de fazer, se não tiver, não tem problema. Pedir a Ellen para fazer a oração final. Quer fazer, Ellen? Eu faço, mas eu tenho alguns meses só de batismo, então eu estou aprendendo. Bênção pura. Então você vai falar com Deus como se fala com um amigo, e no final tudo que você pedir, você pede em nome de Jesus, tá bom? Tá bom. Então tá bom, vamos orar então. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada por trazermos cada uma de nós aqui, Senhor, para estudar a sua santa palavra. Amém. Obrigada, Pai, por abrir nossa mente e o nosso coração para receber a palavra que o pastor Josemi trouxe para nós. Obrigada por essa bênção, Pai.
Eu que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém. Que belíssima oração, viu? Belíssima oração. Belíssimo. Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Espera que a minha esposa está chegando aqui. Peraí, peraí. Está chegando aqui, ó. Oi, Oi, Deliane! bebê. E aqui, ó, Tudo bem? a netinha aqui, olha que coisa boa. Essa é a loirinha da vovó e do vovô. Não pode chegar perto do vovô sem beijinho. Que bom. Deus Saudade. abençoe vocês, viu? Um abraço, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Dia das Mães. Sim, feliz Dia das Feliz Mães Dia aí. das Mães pra Mães aí, ó. Você, mamãe, vovó, tudo. Falar uma coisa pra Deus vocês. abençoe vocês. Eu, na semana que vem, Amém. estarei viajando na quinta, então eu não vou poder fazer na semana que vem, só na outra, Tá bom. tá bom? Ok, pode ser. Mas Deus assim, eu vou abençoe. mandar material para vocês. Fiquem com Deus, tá, gente? Tchau, Amém. gente. Tchau, tchau. Deus abençoe essa família Vamos ver linda. vocês. Igualmente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos, Tchau, hein? gente. Obrigado, Amém. viu? Tchau. Deus abençoe a todas. Amém. Tchau.